Olha, eu chegando aqui mais uma vez para passar com você meia hora de muita unção, de muita alegria, de muitas bênçãos, aqui no Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Vamos fazer deste programa o nosso culto de hoje, o nosso encontro com Deus, o nosso momento de devoção. Aí onde você estiver, para um pouquinho no que está fazendo e vamos buscar a Deus juntos, com muita alegria, com muita fé, com muita esperança e com uma convicção que não pode nunca diminuir a sua intensidade na nossa vida. Deus é real e Deus me ama e eu quero andar com Ele. Se você entende isso, que Deus é real, que Deus te ama e você assume o compromisso de andar com Ele, olha, não tem erro. Você vai vencer essas etapas que você vai percorrer na sua existência e quando terminar sua existência na terra, o descanso está preparado para você na presença de Deus. Não terceirize isso não, hein? Cuidado, tem muita gente que está dizendo, não, quando eu morrer alguém faz um trabalho aí para mim, alguém tal, a teoria fala isso, a filosofia fala isso, a religião fala isso, nós não podemos estar estribados nessas coisas improváveis. Nós temos que estar firmado em algo provado, porque Deus é real. Então está provado que Deus é real. Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Então isso é real. Jesus Cristo diz que quem crê nele e passar pelos processos necessários, também desfruta da bênção dele. Então nós precisamos entender estas realidades, estas verdades e trilhar este caminho tão precioso. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. 3 coisas importantes. Caminho, onde você vai. Verdade é o que você deve acreditar. E vida é o que você deve viver. E Jesus é tudo isso. Então, tenha em Cristo o caminho para você percorrer. Tenha em Cristo a verdade poderosa e sublime sobre todas as verdades, entre aspas, mostradas neste mundo. E tenha em Jesus a vida perfeita, a vida física com Ele, a vida eterna com Ele. Então, isso é de suma importância na vida de cada pessoa. Deus espera de você essa decisão, ficar do lado dele. Você já ouviu falar em voto de Minerva? Pensa comigo. O voto de Minerva é o seguinte, um tribunal reúne, vamos suponhamos que tenha lá 7 membros, aí 3 votam contra e 3 votam a favor. Naturalmente, o presidente não vota. Então, ficou empate. 3 votou a favor e 3 votaram contra. 3 votaram a favor e 3 contra. Aí o que acontece? O presidente tem que dar o voto do desempate, o voto do Minerva. Então, ele vai votar do lado dos 3 que votaram contra ou do lado dos 3 que votaram a favor. Então esse é o voto de Minerva. E você sabia que na vida espiritual o voto de Minerva está nas mãos de quem? De você. Você é o presidente dessa decisão aí. Está nas tuas mãos. De um lado, Deus está votando em você. Do outro lado, o diabo está votando em você. Está empatado, não está? Aí você tem o poder da decisão. Você viu que você tem força nesse processo. Você tem influência nesse processo. Você tem liderança nesse processo. Você tem a importância da decisão desse processo nas tuas mãos. Aí você decide. Eu fico com Deus, eu fico com o diabo. Não tem outro caminho. Só existem 2 caminhos. O caminho estreito que leva aos céus e o caminho largo que leva ao inferno. E você tem que decidir qual caminho você quer trilhar. O programa dura meia hora. Nesta meia hora eu faço 2 orações. Eu ministro uma mensagem bíblica. Eu compartilho, às vezes, algum testemunho. Então, tudo eu faço para ajudar você a dar o voto certo, a tomar a decisão certa e ser fortalecido, ser revigorado e ser, assim, orientado a nunca desviar do caminho perfeito que é Cristo Jesus. Então, nós vamos juntos nesse tempo fazendo tudo isso para que o nome do Senhor Jesus possa ser a sua bandeira, a sua bandeira. Aí você diz, eu estou com Cristo e não abro mão dele.
e vou viver com ele enquanto viver na terra. E a Bíblia diz, ser fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Com Cristo não tem erro. Você chega lá e descansa lá eternamente com Deus. Então, a primeira oração que eu faço é pedir a bênção da recompensa na vida de todos vocês que me ajudam financeiramente a manter o programa no ar. A segunda oração que eu faço é pedir a Deus cura, libertação, alegria, paz, esperança, salvação, vitória na vida de todos vocês. Eu não sei o que é o desafio, qual é o desafio que está aí te incomodando, eu não sei qual é o problema que você está vivendo, eu não sei qual é a dúvida que te atormenta, eu não sei se é uma enfermidade, ou se é outro problema que você está passando, mas uma coisa eu sei, o meu Deus pode todas as coisas. O Deus criador dos céus e da terra é o Deus que opera milagres. O impossível aos homens é possível para Deus. Então eu vou orar com você no final do programa, no altar da intercessão, a segunda oração que eu faço, e vou pedir a bênção e a vitória de Deus na tua vida. Então é assim, primeira oração, pedindo a bênção da recompensa na vida de todos os que contribuem com o programa. Segunda oração, pedindo a bênção na vida de todos. Então, você pode pedir para você ou pedir para alguém. Você vê aí 2 números de telefone, um deles é o fixo, o outro é o WhatsApp. Se você quer colocar o seu nome no altar da intercessão, ou o nome de alguém, passa uma mensagem por escrito pelo WhatsApp, ou então liga no fixo e nós vamos orar juntos, crendo na bênção, crendo no milagre, crendo na vitória. Deus tem algo grande e precioso para o teu viver. Quero convidar você para neste próximo domingo estar conosco aqui na Betel. São 2 cultos abençoadíssimos e você não pode e nem deve ficar fora deles. Venha estar conosco. O primeiro culto às 10 da manhã, o segundo culto às 7 da noite. Escolha um dos horários e venha cultuar conosco. Venha viver conosco momentos intensos e preciosos. Tenho certeza que Deus tem bênção maravilhosa na vida de cada um. E a glória de Deus há de manifestar de maneira real e de maneira poderosa. Te espero aí neste domingo. Olha, aqui nós temos espaço para estacionar o seu carro, espaço fechado. Aqui nós temos espaço para os seus filhos, seja a idade que for, do bebê, todas as crianças, os adolescentes, a juventude, os idosos. E hoje, quinta-feira, olha só, hoje, quinta-feira, tem o culto para quem tem 60 a mais. O culto dos 60 a mais. Vai ser bênção, vai ser top. Então, você tem mais de 60, venha cultuar. Ah, mas eu tenho menos de 60, não posso ir? Claro que pode. Mas, de preferência, que você venha e traga algum idoso com você. Porque é aquele culto light, aquele culto tranquilo, onde a bênção de Deus manifesta. É um encontro importante. Nesta quinta-feira, 3 horas da tarde, aqui na Betel Sede, é o culto dos 60 a mais. Você é esperado por nós para vivermos juntos momentos intensos e preciosos na presença de Deus. Deus tem algo grande e precioso na vida de cada um. Eu quero, neste instante, ler aqui alguns nomes de pessoas que, atendendo o meu apelo, soma comigo nessa tarefa de manter este programa no ar. Tereza de Fátima Melo, de Anápolis, Goiás. Antônio Urias Ferreira, de Aparecida de Goiânia. Elga Chuanque Germano, de Alvorada, no Rio Grande do Sul. João Luiz do Nascimento, de Aparecida de Goiânia. Luzia Rodrigues de Freitas, de Aparecida de Goiânia. Eu louvo a Deus por todos vocês que, renovando o compromisso ou vindo agora me ajudar, estão somando comigo nessa tarefa importante que é patrocinar este programa que já está no ar há mais de 20 anos. Graças a Deus pela vida de vocês, eu quero orar pedindo a recompensa na vida de cada um. Oremos juntos. Senhor Deus e Pai, olha para todos os nossos evangelistas associados, em nome de Jesus eu te peço, e estendas as tuas mãos sobre cada um deles, alcança-os onde estiverem, e manifesta na vida deles o teu poder, a tua graça, recompensando-os, ó Pai, por contribuir, me ajudando a fazer este programa, patrocinando este trabalho tão importante.
recompensa estes teus filhos, essas tuas filhas de maneira especial. No nome de Jesus eu te peço, amém. Eu quero ler aqui um testemunho com você neste instante. Veja aqui, ó. O testemunho é da Rosalina Olegário de Jesus Aprígio, aqui de Goiânia. Diz assim: prezado pastor Gentil, estou muito feliz em poder participar do Falando ao Coração, um programa que nos proporciona momentos de crescimento e intimidade com o nosso Deus. Sou membro da Igreja Betel, uma igreja avivada e poderosa, onde desfrutamos da presença poderosa de Deus e desfrutamos também da comunhão com os nossos irmãos. E assim somos vitoriosos a cada dia. Pastor Gentil, algumas semanas atrás, o Senhor propôs para a igreja uma campanha poderosa chamada Tempo de Lamentações, ou Tempo das Lamentações. E por muito tempo sofri com o diabetes, remédios e mais remédios, dietas e dietas, e nada solucionava o meu problema. E nesta campanha, Deus colocou em meu coração o desejo de apresentar a Deus esta causa, a cura desse mal tão terrível. O diabetes, esse mal tão terrível, como diz. E desde o primeiro dia de campanha, eu orava diante do Muro das Lamentações, buscando o meu milagre. E dia após dia eu fui melhorando, fazia exames e o diabetes baixava a cada dia. Então comecei a fazer alguns testes. Parei de tomar a medicação e voltei a alimentar normalmente, sem nenhuma restrição. E o diabetes controlado sempre. Então cheguei à conclusão: Deus me curou. Fiz novos exames e o diabetes tinha simplesmente desaparecido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estou livre deste mal terrível que sofria, testemunhando dos feitos do Senhor, e sou agradecida a Deus e obrigada, Igreja Betel, obrigada Falando ao Coração, que sempre me ajudam em minhas necessidades. E terminando o meu testemunho, deixo aqui a todos o meu abraço de gratidão e ao meu Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Rosalina Olegário de Jesus Aprígio, aqui de Goiânia. Veja, nós estamos com a nossa campanha Tempo das Lamentações e o muro foi construído justamente para despertar a igreja a orar. E os testemunhos estão chegando. Aqui na igreja, todos os dias nós temos testemunhos de pessoas. Eu orei lá no muro, deixei o meu pedido e tal, e Deus me ouviu. E o muro vai continuar. Eu perguntei à igreja, quando terminar a campanha, a gente tira o muro ou mantém o muro? Todos foram unânimes, mantém o muro. Então o muro vai continuar. Aqui na Betel, você tem o Muro das Lamentações, e qualquer hora que você passar, você vai lá, ora, deixa o seu pedido colocado lá no painel, e a glória de Deus vai manifestando. Você, ao chegar diante do muro, já sente aquele clima da presença de Deus. Tem sido realmente importante, emocionante até, as orações feitas ali naquele muro. Tem hora que você chega lá, tem 4, 5, 8 pessoas orando, alguns esperando a vaga para chegar e orar. Tem sido assim. E você é o nosso convidado, o meu convidado, para vir orar também conosco no Muro das Lamentações. Chegou o momento quando eu quero compartilhar com você uma mensagem bíblica. E para isso eu quero ler em Lucas, capítulo de número 6, a partir do versículo 12. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite toda em oração a Deus. Versículo 13. Depois do amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Jesus, em oração, em busca da direção divina, chama 12 homens para segui-lo mais de perto e serem auxiliares, ajudadores na obra que ele teria que fazer entre os homens. Você, por certo, já leu, quando você lê lá em Lucas 19, no versículo 10, você vai ler assim: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que está perdido. E você sabe que nessa busca
num propósito de encontrar e salvar alguém que está perdido, não é uma busca muito fácil, não. Então ele precisava de ajudadores. E ele chama 12 homens que começam a segui-lo por onde ele passa. Veja que ele escolheu alguns que se despontaram, como Pedro, João, Tiago, que eram mais próximos, mas alguns que eram menos assim, visados ou referidos ou apresentados, mas estavam acompanhando. Cada um tinha uma missão, cada um tinha uma função. E um deles foi o Judas Iscariotes, que foi o traidor. Então veja, Jesus escolheu em oração pessoas que ele queria que estivessem com ele, ajudando nas todas as tarefas. E por onde Jesus estava, tinha sempre esses 12, apesar de que tinha uma multidão que o acompanhava, mas esses 12 eram os mais próximos. Ele visitava lares, ele andava por cidades, ele cumpriu o seu ministério, e foi um ministério, nós sabemos, muito profícuo, o ministério de Jesus. Você vai observar que durante um período aproximado de 3 anos, Jesus curou cegos, curou aleijados, curou pessoas de diversos males. Jesus agiu sobre os demônios, expulsando demônios que atormentavam várias pessoas. Jesus agiu sobre a morte, ressuscitando 3 pessoas. Lázaro, seu amigo, a menina filha de Jairo e o filho da viúva de Naim. Jesus multiplicou pães e peixes, demonstrando o seu poder sobre os elementos comuns. Jesus também manifestou o seu poder, repreendendo ventos, tempestades e assim por diante. Então veja, Jesus durante esse período que estava entre as pessoas daquela época, vivendo na terra, ele demonstrou que não estava aqui para brincadeira, estava aqui para vencer tudo aquilo que atormenta o ser humano. Ele demonstrou através dessas ações, e ele então precisava desses companheiros que estivessem ao lado dele em todas estas tarefas. Mas muitas vezes alguém questiona, por que que Jesus, sendo quem era, quando esteve aqui na terra, vivendo essa parte humana, ele escolhe um Judas Iscariotes para traí-lo. Eu quero dizer uma coisa muito importante. Jesus, ao chamar alguém, ele não vai analisar currículo, quem que é essa pessoa, porque mesmo analisando currículo, muitas vezes aqueles que contratam funcionários para a empresa, aqueles departamentos de recursos humanos, analisa currículo, pega informações, aquelas coisas todas, mas de vez em quando erra. Mas essa pessoa tinha um currículo bom, tinha boas referências, boas informações, experiências boas anteriormente, e deu no que deu, falhou, errou e decepcionou e assim por diante. Então Jesus chamou 12, eu não sei, chamando qualquer um, mas chamou, vem aqui Pedro, vem e tal, e entre esses aí o Judas foi chamado. E o Judas tinha até uma função específica dentro do ministério, mas esse Judas, infelizmente, desviou do propósito que Deus esperava dele, que Jesus esperava dele. Porque há um fator muito importante que nós precisamos ressaltar. Quando Deus chama alguém, Deus espera que esse alguém assuma um compromisso de fidelidade, de amor, de obediência e de interesse. Interesse, isso é muito importante. Interesse em seguir, em dar sequência àquilo que começou a fazer. Todos eles deram sequência. Pedro fincou seu nome na história, o João fincou seu nome na história, Tiago fincou seu nome na história, e assim os demais. Mas o Judas resolveu tomar outro rumo, resolveu tomar outro caminho. Mas por quê? É o direito que cada um tem. Existe no ser humano uma capacidade dada por Deus que a teologia chama de livre-arbítrio, porque nós temos o poder da decisão. Nós temos o poder da decisão. Quem crer e for batizado será salvo. Tudo isso é decisão. Tem que crer, tem que ser batizado. Mas existe uma teoria de que alguns nascem para ser salvos, outros nascem para não serem salvos. Bom, isso não é lei. Isso não é lei. Isso é o poder da decisão.
alguns que nascem para ser salvos, porque eles decidiram que seriam salvos, que querem ser salvos, querem a bênção. E alguns não serão salvos porque escolheram não ser salvos. Foi escolha pessoal e Deus respeita. Deus deu o poder da decisão. Porque alguém, não, uma vez salvo, salvo para sempre. Não é assim. Uma vez salvo, será salvo para sempre se continuar na mesma pegada, no mesmo caminho, no mesmo propósito, na mesma decisão. Mas eu não quero mais, tem direito. O Judas, por exemplo, disse, com a sua decisão, disse, eu não quero mais ser apóstolo. Eu não quero mais andar com Jesus. Então, eu vou vendê-lo. E aí, aliou com os inimigos e, num beijo, traiu Jesus e ganhou 30 moedas de prata. O que valia essas 30 moedas de prata? Era um bom valor na época, mas de que adiantou? Depois, quando ele caiu em si, o erro que ele cometeu, ele jogou essas moedas nos pés de quem o pagou e precipitou-se, tirou a própria vida. Tinha salvação para Judas? Dependia dele, a salvação depende de nós. Porque o que foi necessário fazer, Deus já fez. Deus já fez. Primeiro, enviou o seu filho Jesus. Só a morte pagava o preço do pecado. E ninguém poderia pagar esse preço, porque tinha que ser um cordeiro, por exemplo, quando fazia o sacrifício lá do Velho Testamento, o cordeiro precisava ser puro, sem mácula. E aí, quando chegou nesse ponto do cristianismo, alguém teria que morrer. E acharia alguém que não tivesse nenhuma mácula, nenhum pecado, nenhum senão na vida? Não acharia. Então Jesus veio, Filho de Deus. E quando Jesus chegou lá no Jordão para ser batizado por João, o que João falou? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, quando Jesus é preso, é levado diante das autoridades e todos eles atestaram: não vemos nele crime algum. Ou seja, avaliaram Jesus de todos os ângulos, de todos os lados, de todas as situações, não viram nele nenhum crime. Então esse pode ser o substituto da humanidade que está debaixo da condenação do pecado. Aí Jesus morre na cruz, derrama o seu sangue, e este sangue é o preço do resgate da alma de cada ser humano. Mas está nas nossas mãos o poder da decisão. O poder da decisão Deus colocou nas nossas mãos. Nós é que temos de decidir. Judas, quando foi convidado, aceitou poder de decisão. Ele poderia dizer, não, eu não quero. Deus ia respeitar. Jesus chamaria outro, mas não. Ele disse, eu quero, poder da decisão. Quando chegou o dia em que ele resolveu trair Jesus, disse, não quero mais. Não tem problema, poder da decisão. Agora, toda decisão tem um preço. Toda decisão tem um resultado. Seja um resultado ruim ou um resultado bom, mas tem um resultado. Veja, o Pedro manteve-se na decisão, o resultado foi perfeito, João e os demais. E Judas disse, eu também quero usar o poder da decisão, só que a minha decisão é trair Cristo, é afastar-me de Cristo. E o resultado você conhece. Então, nós precisamos entender estas verdades, estas realidades, para que nós possamos manter a nossa vida com Deus. Então, o poder da decisão é de cada um. Jesus chamou um por um. Venha, venha, venha. Todos foram, mas um resolveu mudar a sua decisão. Um resolveu renunciar o seu direito. Ele tinha o direito, era um apóstolo. Eu vou dizer, não, Judas não, era um apóstolo, o apóstolo Judas. Mas ele disse, não quero mais ser apóstolo. Como as pessoas hoje podem dizer, eu não quero mais ser pastor, eu não quero mais ser um apóstolo, eu não quero mais ser um bispo, eu não quero mais ser um diácono, não quero ser mais um membro, não quero. Deus respeita. Deus sofre com isso, porque ele está dizendo, olha, eu paguei um preço muito alto para que você pudesse decidir por mim. Agora você vira as costas. Mas ele disse, eu dei o direito para ele, então eu vou respeitar esse direito que ele tem de decidir estar comigo ou estar contra mim. Quem não é por mim é contra mim, disse Jesus. Quem não é por nós é contra nós. Então nós precisamos entender que esse poder da decisão está nas nossas mãos. Aí você me pergunta, e se o Judas tivesse arrependido?
ele teria alcançado a salvação? O se é sempre uma questão que nós levantamos diante de qualquer situação. Mas se, eu digo pela palavra, que se ele tivesse arrependido, eu tenho certeza que ele seria perdoado. Mas ele, infelizmente, não arrependeu. Achou melhor tirar a própria vida. Foi um erro enorme. Ele sabia, conhecia o propósito, conhecia o amor de Deus, conhecia tudo. 3 anos andando com Jesus, não ia conhecer, mas infelizmente tomou a decisão errada. Então veja, uma decisão errada leva a outra decisão errada. E assim ele tomou uma decisão certa, aceitou o convite de Cristo, tomou uma decisão errada, traiu a Cristo, e tomou outra decisão errada, tirando a própria vida. Aí nós temos, o próprio Deus vai respeitar o direito de cada um. Então olha, que você possa entender que você um dia foi chamado. Se você ainda não disse sim para esse chamado, pode dizer agora. Receba Cristo como seu Salvador. Comece a viver esta vida nova. E ninguém vai tirar você deste caminho, a não ser você mesmo. Ninguém vai te tirar, a não ser você mesmo. Você é quem decide de manter-se no caminho ou sair do caminho. Mantendo-se no caminho, você chega em Deus, você chega ao céu. Saindo dele, infelizmente, o mal está à porta querendo te tragar. Pense nisso, tome uma decisão e viva com Cristo até o fim. Chegou o momento de orarmos juntos no altar da intercessão. Vou ungir aqui a minha mão, vou estender essa mão ungida no vídeo e vou rogar de Deus bênção na vida de cada um de vocês. Oremos juntos. Senhor Deus e Pai, obrigado por Jesus Cristo. Obrigado por nos dar este poder tão importante que é o poder da decisão. Ajuda-nos a cada dia, Pai, que já confessamos a Ti como Salvador e Senhor da nossa vida, a mantermos nesta decisão, a firmarmos nessa decisão. E ajuda aqueles que porventura afastaram ou que porventura ainda não tomaram a decisão, para que eles possam, ó Pai, decidir por Ti e andar contigo e viver a vida contigo até o fim. Pai, abençoa a todos de maneira poderosa e de maneira especial. Manifesta a Tua graça, o Teu poder, a Tua bênção, curando, libertando, salvando e operando maravilhas. Ser com todas estas pessoas onde elas estão e que elas sintam a Tua presença, o agir do Senhor na vida delas. No nome de Jesus eu te peço. Amém. Final de programa, um abraço ungido para você, fica na paz do Senhor Jesus. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Encerrando, diga comigo, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus.